Olá, torcida tricolor, seja muito bem-vindo ao canal Bate-Papo Tricolor. E a gente vai falar hoje sobre mais uma vitória do São Paulo, dessa vez contra o Bahia, jogando pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. São Paulo bateu o Bahia por 1-0, gol de Lisieiro. É isso mesmo, vocês não ouviram mal não. Foi o Lisieiro que fez o gol e de cabeça. Então, assim, Nos acréscimos. eu não me Nos lembro, acréscimos. eu não me lembro, Giló, eu não me lembro, acho que ninguém vai se lembrar de um gol do Lisieiro de cabeça nos acréscimos 47, segundo tempo, pior ainda, né? Isso Então, mesmo. foi isso, mas é uma vitória importantíssima pro São Paulo. E para Muito importante. comentar comigo esse jogo aí, tá o meu amigo Giló. E aí, Giló, conseguiu ver a qualidade desse time? Só tinha fera hoje, hein? Ai, fala aí, Romão. Boa noite, pessoal. Vamos falar de São Paulo. Romão, um time reserva aí, né? Que o Crespo poupou um monte de jogador aí, acho que pensando em terça-feira, né? Surpresa, né? Da escalação. Mas assim, e que nem você comentou do gol aí dos 47, cara, eu só queria fazer um comentário que é o seguinte: ele pulou sozinho, velho, na área. Sozinho, tipo assim, ele tava bem posicionado, não foi assim, um gol cagado, não. O Reinaldo cruzou a falta, ele entrou sozinho no meio da área e fez o gol, mano. E conseguimos arrancar esse 1x0 aí do Bahia. Conseguimos arrancar, não, né? Conseguimos fazer 1x0 no Bahia, né? Achei que o jogo seria mais aberto por parte do Bahia, eu esperava que o Bahia fosse jogar mais aberto, fosse atacar mais o São Paulo, viesse mais para cima, né? E, cara, eu não achei que o Bahia foi esse time ofensivo todo, não. Pelo contrário, eu achei que o São Paulo, em alguns momentos da partida, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, ele até dominou a partida, cara. Tava assim, tava pressionando bem, né? A gente vê que o São Paulo tem a deficiência de jogadores, né? Isso aí é claro, a gente já vem batendo nesse martelo até algum tempo. Mas, eu gostei. Depois que o Benítez entrou, a movimentação que ele sempre dá pro jogo, ele perdeu um gol, ele deixou outra hora o Galeano, acho que foi o Galeano, na cara do gol e ele chutou em cima do goleiro. Sei lá, essas coisas aí são pontos positivos, né? Mas a gente sabe da deficiência. Legal, Giló. Eu vou falar um pouquinho da minha visão que eu tive do jogo. O primeiro tempo. Primeiro tempo para mim foi um terrível, cara. Foi muito ruim de assistir. O São Paulo, o jogo truncado, o jogo sem É, criatividade, erro de passe excessivo, sabe? E assim, não foi só o São Paulo, o Bahia também é a mesma coisa. Muito erro de passe, muito erro de tomada de decisão, muito falta de criatividade para jogadas e tudo mais. Então o jogo ficou meio parelho no primeiro tempo. E para mim, eu acho que o São Paulo jogou muito mal o primeiro tempo. No segundo tempo, cara, algumas coisas eu deixei até anotado aqui no celular, porque eu falei assim: faltou um 9, Giló. Faltou um 9, cara. O São Paulo criou um monte de jogada, mas um monte de jogada no segundo tempo. Jogadas de linha de fundo, pela esquerda, pela direita, é, não por dentro. Por dentro tava muito difícil. O muito Bahia é um amarrado. time que tem uma proposta de jogo de jogar ali atrás mesmo, ficar ali fechado. Aquele time chato que joga por uma bola, sabe? Chegou quase a conseguir, né? Acertar uma bola na É, trave. Então, assim, é aquele time chato mesmo de se jogar. Mas para mim faltou o 9. Se o São Paulo tem um cara fazedor de gol com tanto de chance que criou, com certeza uma ele teria guardado, sabe? Se fosse um cara, não tivesse ali um centroavante que para poder auxiliar na questão da finalização das jogadas. Vitor Bueno e Pablo foram os jogadores que jogaram lá na frente. Então, meu amigo, não dá pra se esperar muita coisa. Teve uma bola lá. Nossa, cara, teve uma bola do Pablo que o cara tocou nele, ele matou de canela. A bola foi pra eu vi, frente e mano. virou um contra-ataque do Bahia. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível, Será que, cara, esse cara. Não é possível. será será que se Aí, o Éder tivesse, será que se o Éder tivesse, não teria sido diferente? Porque hoje a podia gente criou ser. mais, né? Porque nos O jogos que Éder o ele é Éder mais. jogou, ninguém criou tanto de chance que o São Paulo criou contra o Bahia hoje, sabe? Exatamente. E, e, Exatamente. e, e hoje, cara, no segundo tempo o São Paulo criou muita chance, mas faltou a 9, cara. Faltou o cara que faz o gol. Isso daí ficou nítido, nítido, nítido. Outra coisa também que eu percebi no segundo tempo, o São Paulo tava criando muita jogada pela direita, com o Igor Vinícius, ele tava passando e não tinha uma marcação efetiva do Bahia ali, tava um É, corredor livre, e ele criou muitas chances, mas ou ele errava no último passe, ou a bola passava por todo mundo e ninguém finalizava o gol. Então, assim, depois que esse garoto saiu, o São Paulo teve um pouco de
queda no rendimento do lado direito. Porque o Galliano, ele entrou, mas ele não tinha a mesma passagem do Igor Vinícius, sabe? Ele não abria aquele caminho pro jogador tocar a bola, ele chegar na linha de fundo. Mas, mesmo assim, o São Paulo continuou pressionando o adversário e tudo. E, cara, teve uma coisa assim que eu queria falar, mas é relação a jogador, então Daqui a pouco a gente. vamos falar dos jogadores agora, beleza? Vamos falar dos jogadores sim. Antes de falar dos jogadores, vamos deixar aquele recadinho básico aí pro pessoal, né? Pessoal, se inscrevam no canal, deixa o joinha e também divulgue o vídeo. Divulgue para os seus amigos os vídeos aí, para os torcedores e torcedoras são paulinas, para estar acompanhando a gente. Beleza? Vamos lá, Famão, falar Beleza, dos jogadores. vamos falar, cara. Volpe, pra mim, não teve trabalho nenhum. Não tem nem o que falar do Volpe, cara. Não teve trabalho nenhum. Foi um mero espectador lá de dentro do campo. Ele teve uma visão de jogo privilegiada. É isso aí mesmo. Não tem muito o que falar. Bahia retrancado, o time retrancado, não teve muito ataque mesmo. Não teve. Nas alas, vamos falar do trio de zaga primeiro, né? Jogou o Diego Costa, jogou o Arboleda de líbero e jogou o Léo pela esquerda. Cara, me surpreenderam, velho. Me surpreenderam. Então, o Arboleda por cima, ele é fantástico, cara. Ele não perde uma, velho. É impressionante como ele tem um rendimento excelente pela bola aérea. E o Diego Costa me surpreendeu, porque no começo ele já começou com aquele futebol dele falhando e tal. Tanto é que o Bahia teve uma chance que ele mesmo se redimiu e conseguiu evitar o gol do Bahia, porque ia sair o gol ali, ele tirou a bola de cabeça, né? Que ele se enrolou todo com um chutão do Bahia e ia sair no gol. Mas assim, no geral, pra mim, o Diego Costa foi o mais fraco dos três. Só que assim, eu gostaria só de fazer uma observação do Arboleda, porque o Bruno Alves, quando o Bruno Alves jogou como protagonista, foi o caso do Arboleda hoje. Ele não conseguiu segurar, né, mano? E o Arboleda segurou, mano. Eu achei que ele... É porque não é difícil. Mas o Bahia não ataca, Giló. O Bahia é um time que joga muito na defensiva. Também, o time defende. Mas as poucas oportunidades, a nossa zaga estava bem postada. Eu acho que assim, é mérito do cara, de que ele também deve auxiliar os dois na marcação, fazer linha de pendimento, todas essas coisas. Eu acho que o cara deve estar à frente, sabe? Com certeza. Então, assim, fica esse destaque para ele aí, porque o Bruno Alves não teve, né, essa liderança que o Arboleda teve hoje. Eu fiquei preocupado com eu vi os dois novinhos, eu falei, mano. Não, você tem razão, concordo sim. Nas alas jogaram o Reinaldo com cabelo novo, né? Um cabelo lá todo colorido, tudo. O que você acha, Giló? O que você acha? Ô, Valmão, se o São Paulo for campeão da Libertadores, eu quero ver você com o cabelo pintado, hein, mano? Ó, tá um desafio aí, viu, Valmão? Vamos botar um desafio, Edila? Vamos pensar no seu caso. Não, o São Paulo jogou com o Reinaldo pela esquerda e jogou com o Igor Vinícius na direita. No primeiro tempo eu achei eles muito tímidos, muito segurando ali. E no segundo tempo eu acho que eles apareceram bastante, tanto o Reinaldo quanto o Igor Vinícius. E principalmente o Igor Vinícius, na minha visão, porque ele tinha um corredor maior, a marcação do Bahia não estava encaixando ali pelo lado de ataque do São Paulo, lado direito. Mas, cara, eu acho que eles jogaram bem. Eu acho que eles foram bem no jogo. O Reinaldo deu um passe decisivo, então não tem muito o que falar. Mas sempre tem um mais, né? Eu achei o Reinaldo errou muito todas as tentativas, assim como o Igor Vinícius também, que erraram muito as tentativas. Eu acho que se esses caras tivessem um aproveitamento um pouco melhor, Giló, o São Paulo teria um rendimento bem melhor para finalizar as jogadas, sabe? Porque no último passe o São Paulo tava errando tudo, cara. Tava errando muito o último passe, entendeu? Não sei se é porque os caras não se colocam direito dentro da área, sabe, Giló? Os caras não têm aquele cacuete de 9, sabe? Não se posiciona numa posição que o cara possa falar, opa, vou jogar a bola ali, o cara vai fazer o gol. Não teve isso no jogo. Isso com certeza influencia, vamos. O ataque também, a falta de um companheiro influencia também nele. Mas a gente sabe que eles também não é esses ala maravilhoso, não. A gente sabe que eles têm deficiência, os dois. Sim. Mas eu acho que no jogo de hoje, eles, se tivesse pelo menos alguém encostando mais perto, tipo o Rigoni, que o Rigoni não é aquele jogador de área, mas ele encosta mais para dar possibilidade da tabela e tal, né? A gente não teve tanto, né? Eles tentavam a jogada de linha de fundo, eles conseguiam chegar, mas na hora do cruzamento dava esse problema. E o que você comentou no primeiro e no segundo tempo deles dois, cara, é que o primeiro tempo, o São Paulo, assim, ele no meu modo de ver, né, que eu comentei, ele teve ele pressionou um pouco mais o Bahia.
Mas o São Paulo, tipo, no segundo tempo falou, vamos tentar matar o jogo. Aí eu acho que eles se soltaram mais. Eu não sei se você fica com essa impressão. Eu tive essa impressão, no segundo tempo solta, deixa aí. Não, Vamos... total. O São Paulo no segundo tempo foi outro time. Ele foi muito, mano. No eu tive primeiro essa tempo ele ficou sensação. muito se segurando ali. No segundo, não. Vamos pra Isso, essa cima. sensação. E aqui vamos ter que ganhar o jogo aqui. Eu acho que foi muito disso. E, cara, o que mais me surpreendeu, que é o que a gente vai falar agora. O meio-campo e o ataque que o São Paulo formou pra esse jogo. Sinceramente, eu fiquei preocupado, cara. Eu fiquei preocupado de verdade, mano. Porque eu falei assim: primeiro, jogou o Thales, um garoto. O moleque até rende bem quando entra Se nos for, jogos. Ele foi bem hoje, eu mas acho que ele jogou bem. E tinha o Lisieiro e o Sara no meio de campo, os dois juntos. Aí eu falei, meu Deus, cara, quem marca aqui, velho? Quem vai marcar quem aqui, mano? o O Lisieiro, Gilberto mano. tá lá do outro lado, vive fazendo gol. Eu fiquei Poxa, o pensando nisso, né? Eu falei, Rodriguinho. puta merda, tem um Rodriguinho. Aí eu falei, caramba, cara, quem é que vai marcar aqui nesse time, velho? Só que aí, Giló, a minha surpresa, e aí eu acho que é um ponto positivo pro Crespo, ele tem uma visão de jogo fantástica de adversários. Provavelmente ele analisou o Bahia jogando fora de casa. E, cara, ficou nítido que o Bahia não ataca. Então pra que você precisa de um cabeça de área que nem o É, Luan jogando ali? Sabe, se você for ver, talvez o Luan não jogou, até porque precisa realmente poupar o terça-feira, cara. Isso. é. Mas eu não tenho dúvidas que a análise deve ter caído em cima desse contexto, porque o Bahia não ataca. O Bahia é um time reativo quando joga fora de casa. Ele fica os 11 lá atrás. Pode pegar o VT, você vai ver que o meio de campo inteiro, a defesa do São Paulo tava jogando meio de campo, cara. De tanto que o Bahia tava pra dentro do campo de É. defesa. Então, assim, isso é visão do Crespo também. Então ele colocou esses caras para jogarem, mas o problema que eu tava principal na hora que eu vi esses jogadores é que, primeiro, eles não marcam bem, segundo, que o Lisieiro não entra na área. Não entrava, hoje ele entrou. Então, eu sempre bati nessa tecla. O Lisieiro não entra na área, o Lisieiro não É. chuta, o Lisieiro não tenta um passe mais aprofundado, o Lisieiro não. Ele fez isso hoje, cara. Essa posição. Ele jogou no lugar do Luan, Eu mano. acho que ele me viu, cara. Acho que ele me assistiu. Você começou a falar, eu comecei a rir, mas por isso, cara, porque assim, eu acho que o Lisieiro tem essas qualidades ofensivas, mas ele não joga mais assim. E hoje ele jogou meio que de líbero, não é um líbero, ele jogou ali no lugar do Luan ali. Ele fez aquele papel ali como se tivesse que armar a jogada. Cabeça de Ele área jogou ali, bem, né? ele, É. ele não voltou para trás hoje. Assim, ele teve os lances dele, mas ele não ficou com esse negócio de toda a bola volta para trás, Isso, toda a toda. bola volta para trás. Isso aí. É, então, é isso que eu falo às vezes, cara. É que também, assim, eu prefiro o Luan do que o Lisieiro, com certeza. Todo mundo prefere. Então, o cara não vai jogar ali. E às vezes ele tem dificuldade de jogar de volante, porque o volante, se ele fosse volante, ele teria um outro papel no jogo. E talvez atrapalhe. Por isso que eu acho que ele foi bem hoje. Na hora que eu ouvi os três, eu falei, meu Deus, mano, Cara, esse cara tá de ele brincadeira, entrou na porque o área, Gilberto Giló. vai deitar. Quanto tempo faz você não ver o Lisieiro entrar na área, mano? É, Só que o Lisieiro hoje teve uma atitude diferente, é isso que eu me surpreendeu. O Lisieiro tava pegando bola, ele deu as enfiadas de bola no segundo tempo lá, que me surpreenderam. Eu falei, caraca, o Lisieiro não tá faz. tentando passe difícil. Até que enfim, ele tá tentando passes pra frente, fazendo infiltração. Cara, isso é uma coisa muito rara no Lisieiro, sabe? Não sei se alguém chegou Vamos. pra ele e falou alguma coisa nesse sentido, Lisieiro, você tem que aparecer, mano. Você tem que ir lá, aparecer no jogo e tal. E o Sara, só pra finalizar essa questão do meio de campo, na minha opinião, o Sara pra mim foi aquele jogador que ele sempre é, cara, nos jogos, sabe? Um cara que corre, 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 aparece pro jogo, não se esconde, mas erra tudo que tenta. Infelizmente, Eu tô rindo é porque eu isso. gosto do futebol dele, cara. Eu não sei se é porque ele fez É porque ele aquele gol aparece, né, ali. Giló? Ele não é um moleque que se esconde, mano. Eu Ele gosto do aparece no futebol jogo. dele. Eu acho que falta tempo de jogo pra ele também, pra ele se adaptar mais. Mas eu gosto do futebol do Sara. Eu não vou mentir, não. Eu acho que o Sara, o Lisieiro e o Luan, assim, o Sara, o Benítez, não sei. Eu gosto do Sara. Eu acho que ele ajuda. Mas não Ele dá tem pra um poder saber de ainda. finalização bom, né, Giló? Diferente dos outros Então, a gente caras. precisa disso. É, A gente precisa de jogadores que chutam de fora da área. O Benítez a gente sabe que chuta. Quem que é o outro? A gente não tem que ter só uma opção, a gente tem que ter mais opções. sim. E o O Sara, Lisieiro ele chuta bem. bate. Eu não sei porque que ele nunca chuta no Ele São não Paulo. chuta, ele toca pra trás. É que hoje não Então, tocou. Mas quando é pra é, ele chutar, ele toca pra trás. ele tem que Talvez tentar, por cara. ele, talvez pelo fato dele não se aproximar tanto da área, ele não chuta tanto. Ele não se aproxima muito da área. Então ele não chuta muito. Pode ser por isso E o também. Não Sara sei. também chuta bem. É outro também que Os chuta dois bem. chutam. Agora, É. o Sara tem um grande problema de fundamento, que é o passe. Isso é um grande problema que ele tem. Ele tem
um passe Ele erra muito passe. ruim. Ele erra muito, mas muito passe. Eu acho que é uma coisa que ele precisava trabalhar urgentemente. Aí eu acho que ele ia evoluir consideravelmente. E no ataque, cara, não dá, cara. Pablo e Vitor Bueno. Eu achei até que o Vitor Bueno hoje entrou menos dormindo do que as outras vezes, tá? Ele tava mais Mas o acordadinho. Pablo foi o mais do mesmo. Então, assim, eu nem vou estender meu comentário sobre esses caras, porque pra mim, na minha É chover no opinião. molhado, Romão? É na- chover no não molhado os dá, dois, né? ô Giló. Não dá, Na não minha dá. opinião, cara, esses caras não deram certo com a camisa do São Paulo. Sabe? Já passou vários treinadores, todo mundo que passa lá, o Pablo não consegue evoluir, não consegue demonstrar o futebol que ele teve no Atlético. Cara, o São Paulo tá com o Pablo vai continuar, fez o 7º jogo. Mas eu não consigo ver perspectivas de melhora pro Pablo. Ele pode melhorar, obviamente, entendeu? Uhum. Mas já faz muito tempo, então Entendeu? essa ideia de que ele vai melhorar na minha cabeça começa cada vez a ficar menor, entendeu? Ele tem uma dificuldade enorme de jogar no comando de ataque do São Paulo, não consegue dominar a bola, não dá passe, né? Quando aparece pro jogo ele aparece, tenta dominar e não consegue proteger a bola, ele tem sérias dificuldades, sérias dificuldades. O Vitor Bueno, eu acho que tem qualidade técnica maior até do que o do Pablo, mas é muito pouco participativo. Eu achei que hoje ele foi até mais participativo do que nos últimos jogos que ele fez com a camisa do São Paulo. Não sei se é porque ele começou de titular e ele se animou mais, não sei. Mas eu percebi que ele fez isso, mas ele não serve para ser 9 do São Paulo. Ele não sabe fazer gol também. Não se posiciona como 9, sabe? E o São Paulo precisa urgente de um 9. Agora eu começo a entender porque que o Caleri estão indo atrás do Caleri, viu, Tem que. Giló? A gente precisa mesmo. E só para finalizar, É isso você mesmo. quer falar sobre os atacantes? Que depois eu queria falar um pouquinho do Crespo. Não, Então vamos não, lá, pode. eu vou falar um Vamos pouquinho com o do Crespo. Crespo, cara, porque assim, eu acho que o Crespo teve essa visão De elogiável estudar o do meio de adversário, né? campo, né? De jogar sem um cabeça de área. Cara, ele tem uma coragem que são poucos que tem. Porque o São Paulo jogando pra sair praticamente da zona de rebaixamento, tava voltando quando o Sport tava ganhando o jogo. É que o Sport eu acho que perdeu o jogo de virada, né? Perdeu. Mas o São Paulo tava voltando a ficar na zona de rebaixamento e o Crespo colocando reservas em campo, cara. E assim, reservas que são criticados pela torcida, né? Assim como nós, muitos torcedores, né, não gostam do futebol do Lisieiro, De não muitos, de gostam, muitos, não né? gostam do futebol do Pablo, do Vitor Bueno, do Sara, entendeu? Então, assim, ele colocou uma série de jogadores que não estão rendendo o que se espera que rendam jogando pelo São Paulo e mesmo assim ele foi lá e colocou. Mas, cara, sorte dele que o time ganhou. Porque se não Sorte ganha, não, porque se ele ele- ia ouvir muito, cara. a Mas ele é gente um já tá cara xingando corajoso. aqui. Não dá pra negar, A né, gente já Giló? tá, a gente já tá xingando. Se ele não ganha, a gente já tá xingando Ah, ele. Ele cara, teve ia mesmo, sorte porque o mesmo. São Paulo ia estar lá embaixo na tabela, né, Giló? De Porque o São novo, Paulo né? não foi efetivo. O São Paulo não foi efetivo. O São Paulo ganhou de 1-0. A gente citou alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. A gente citou a mudança que ele fez no meio de campo, mas o ataque do São Paulo, mais uma vez, quem fez o gol não foi nem o atacante. Já disse por aí. O ala cruzou e o volante fez o gol. Cadê Isso o aí. atacante? Isso aí. Só por aí a gente já vê que o ataque do São Paulo não é efetivo, que a gente tem que melhorar. Tem que melhorar bastante. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Mas lembrando que deixando o recado aqui pra vocês, a gente se encontra num vídeo que eu e o Giló a gente vai fazer aqui de um pré-jogo do São Paulo contra o Racing, já que a gente começa as oitavas de final da Copa Libertadores nossa próxima terça-feira. Então, na Isso aí. segunda-feira, a gente vai estar lançando um vídeo aí pra vocês, falando sobre a nossa expectativa sobre o jogo São Paulo e Racing, legal? Então, Isso fica aí. aí o convite pra gente, o lembrete, né, pra vocês sobre esse vídeo que a gente vai estar lançando. Então, vamos nessa, a gente se encontra então nesse pós-jogo, nesse pré-jogo, desculpa. E a gente volta a falar do Tricolor então depois nesse vídeo de pré-jogo, legal? Muito obrigado por acompanhar a gente até esse momento aqui no canal. Ufa, ganhamos 2 seguidas, Mais subimos na uma. tabela e é isso. Bora subir mais. Legal? Isso aí. Um abraço pra vocês e até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.